O Júlio fala uma coisa muito interessante. Existe uma diferença entre a experiência parapsíquica e experiência espiritual. Júlio, muito boa essa, muito boa. E as pessoas confundem. Experiência parapsíquica não necessariamente é uma experiência espiritual. E uma experiência espiritual não necessariamente tem a roupagem de uma experiência parapsíquica. Você pode estar num lugar onde tem muitos fenômenos parapsíquicos, mas aquilo serve para aquelas pessoas se elevarem de fato, para elas se unirem, para elas se transformarem, se conectarem, desenvolverem valores, e, enfim, nem sempre. Às vezes você tem um monte de fenômeno e os fenômenos só servem para distrair as pessoas. E a experiência espiritual é uma experiência conectiva. Ela independe, inclusive, de espetáculos de fenômenos. Mas é uma experiência que te conecta, que te transforma, que te une, que te agrega valores, que te melhora a plenitude em relação à sua experiência de vida. Então, eu quis trazer isso. Eu quis trazer essa separação e, nesse momento da minha vida, eu estou interessado mais na experiência espiritual de verdade, independente de fenômenos, do que na experiência parapsíquica. Então, eu estou num momento que eu falei assim, olha, isso aqui já não tem mais o interesse para mim que tinha antes. Então, eu acho que agora é a hora que eu tenho para falar disso. Porque eu não estou envolvido mais com isso. Se eu escrevesse esse livro quando eu estava muito envolvido, na adolescência, que nossa, mediunidade, nossa, o cara psicografou, eu acho que eu ia escorregar numa casca de banana se eu escrevesse aquele livro. Mas agora eu estou numa fase que, honestamente, eu estou meio desapegado dessas questões. Para mim, não é mais sobre isso. Não que isso não faça parte, faz parte, mas dentro de um contexto de significação diferente, superior, que traz essa conexão. Então eu falei, cara, se eu não contar isso agora, eu acho que eu nunca mais vou contar essas coisas. E eu falei, isso é injusto. Porque quando eu precisava dessas histórias, desses relatos que me ajudaram, né, não as minhas, mas de outras pessoas, isso foi importante para mim. Se eu tive isso até agora, e eu posso passar isso adiante, eu tenho duas opções. Ou eu passo isso adiante, ou eu esqueço numa gaveta e vou fazer outra coisa da vida. Eu falei, não, eu vou passar isso adiante, só que eu vou passar com esse outro olhar. Peguei, fiz o livro, desapeguei, tá aqui as experiências que sirvam para alguma coisa, mas foi muito mais nesse sentido. O envolvimento que eu tenho com o livro é grande, é um amor muito grande, mas com as experiências em si, claro, muito importantes, mas eu fiz esse livro não foi para chamar a atenção a um protagonismo do fenômeno. Embora o nome seja chamativo, mediunidade, paranormalidade, eu acho que aí me lembra um pouco do Sai Baba. É isso que vocês querem ouvir? Tá bom, vamos falar disso, mas vamos falar disso cercado de um outro contexto, com outros questionamentos, com um senso crítico diferente? Então, eu acho que eu busquei juntar essas duas coisas. Por que o sem censura do título, Yuri? Porque tem umas histórias cabeludas, né? Tem umas histórias cabeludas, tem história... Inclusive, quem assiste o canal do Yuri sabe que ele é uma pessoa que se expressa muito bem, que tem muito conteúdo intelectual, dá referência das coisas, né? Conduz o raciocínio de uma forma muito bem concatenada, produz insights na gente com as coisas que ele vai falando. É um educador, é um pensador. Mas muita gente vai se surpreender, lendo o livro do Yuri, da extensão da experiência parapsíquica do Yuri, que assistindo apenas o canal dele, você não chega a ter muito essa noção. Então, quem não viu ainda vai se surpreender. Pode correr e comprar, se você gosta de relatos, experiências parapsíquicas, pode correr e comprar. Isso vai acabar sendo uma isca para você acabar vendo a ameixa do pudim do Yuri, que são as reflexões que ele desenvolve a pretexto de narrar aqueles relatos.